Fala, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje, para quem não me conhece, vão começar a conhecer agora que meu nome é Wagner Teixeira e eu vou começar a trazer algumas histórias da Bíblia aqui. Vou tentar trazer bastante conteúdo do nosso querido livro, Bíblia Sagrada, né? Como eu disse antes, para vocês. E hoje a gente vai começar com uma história de um cara aí que é pouco conhecido, né? A Record já fez novela dele, né? E entre outras redes aí já fizeram novelas desse cara, que seria nosso famoso José do Egito, como é conhecido, né? Nosso querido Zafenat Paineia, que a Bíblia nos mostra, né? Por que, Wagner, não fala José, filho de Jacó? Porque ficou conhecido como José do Egito. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, gente, como todo mundo espera e já vê nos outros canais, fico com a vinheta aí agora. Tô brincando, gente, a vinheta vai aparecer aqui agora, ó. Sem mais delongas, vou passar algumas imagens aqui para que vocês possam se colocar dentro da história. Então eu vou me retirar agora e vou dar lugar a ilustrações para que sua mente se torne mais fértil e se coloque dentro daquela situação. Então, vamos para lá. Quem era nosso querido José? José do Egito, ou Zafenat Paineia também, como era conhecido naquela época. José, ele era o filho favorito de Jacó. Ele foi o primeiro filho da esposa Raquel, a esposa favorita de Jacó também, que faleceu dando à luz ao seu segundo filho Benjamim, que era irmão mais novo de José. Em uma exibição, de amor, em uma prova de amor pelo filho José, Jacó lhe deu uma manta bem diferente, colorida ali, que de uma certa forma causou uma inveja, um ciúme entre os outros irmãos. E esses outros irmãos, eles nasceram de Lia, cujo pai de Lia era Labão. E ele havia enganado, Jacó aí, para que se casasse com Lia, A gente vai conseguir ver isso aí melhor. Vou deixar o versículo aqui na tela aqui para vocês. E, infelizmente, Jacó não amava tanto Lia quanto amava Raquel. Ainda mais frustrante isso, para os irmãos de José, foram os sonhos grandiosos ali que Deus ele mostrou para José, Certa vez, ele sonhou com 11 feixes de grãos, cada um representando um de seus irmãos, curvados para seu feixe, Tinha os feixes ali, tinha um feixe do meio que era meio que nosso querido aí Josézinho, Eu vou botar aqui também, uma imagem ilustrando esse sonho aí. Em um outro sonho que José relatou fielmente, ele descreveu que o sol, representando seu pai, e a lua, sua mãe, e 11 estrelas, em suposição aos irmãos ali, todos se curvavam diante a ele, E com o seu tratamento especial, com o seu tratamento preferencial, seus sonhos de grandeza, José, obviamente foi um homem que surgiu muita inveja entre os outros irmãos. Então, um dia, Jacó falou: "Vem cá, meu querido filho amado José, vai lá levar suprimentos para os seus irmãos que estão pastoreando ovelhas." José, bonitão, ele foi lá, beleza, vamos lá, pai. Quando ele se encontrou em um lugar ali chamado Dotá, a maioria dos seus irmãos ciumentos de José queriam literalmente acabar com a vida dele, matá-lo e jogar o seu corpo em um poço vazio, Só que um dos irmãos, o Rubem, ele pediu moderação e sugeriu que simplesmente jogassem José vivo mesmo dentro do poço. Eu vou deixar o versículo aqui também para vocês poderem ler na Bíblia, E Rubem, ele planejou secretamente ele voltar mais tarde, para resgatar seu irmão e trazê-lo de volta para o seu pai. E provavelmente explicar depois a situação do que aconteceu. Mas os irmãos concordaram de fato e jogaram José no poço. Mas antes que Rubem pudesse resgatar o menino, o irmão venderam como escravo a alguns mercadores que estavam indo para o Egito. Os irmãos decidiram explicar o desaparecimento de José ao pai Jacó, manchando seu casaco ali, sua manta especial, como vocês preferem chamar, com sangue de cabra. Quando Jacó viu o casaco, ficou ali, compreensivelmente arrasado e convencido que, de fato, seu filho favorito tinha falecido, tinha morrido, Enquanto isso, José havia, passado de filho privilegiado, filho favorito, mimado, como vocês preferirem chamar, a um simples escravo imponente, rumo a uma terra estrangeira, onde jamais teria pisado ou imaginado estar. Ao chegar ao Egito,
os mercadores, eles pegaram e fizeram o que com José? Eles venderam José como escravo a Potifar, capitão da guarda do faraó naquela época. Então José fez um ótimo trabalho ali como escravo de Potifar e logo foi promovido a chefe de toda a casa, né? José ele levou prosperidade ali para dentro da casa de Potifar. Então José foi encarregado de tudo que Potifar possuía. As coisas que estavam melhorando para José, né, obviamente ficaram ali muito melhores para José, mas um certo membro ali da casa de Potifar, especialmente a esposa, estava prestes a anular o seu sucesso, né? Entre aspas, né? Porque vinha coisa muito melhor lá pra frente, né, minha gente? Então, José era um cara bonito, como a Bíblia descreve, um cara galanteador, um cara formoso. Na verdade, ela estava tão apaixonada por ele que tentou várias vezes fazê-lo dormir com ela. José, obviamente, recusou, dizendo que seu mestre lhe confiara tudo exceto sua esposa, em que dormir com ela seria um pecado contra nosso querido Deus, né? Mas a sedutora mulher ali de Potifar, né, não desistiu. Ela o encurralou um dia, o agarrou a sua roupa quando ele tentou fugir. Com a capa dele ali na mão, né, com a roupa dele na mão, a esposa de Potifar alegou aos homens da casa que José havia tentado estuprá-la. Diante das alegações selvagens da sua esposa sobre José, né, Potifar teve pouca escolha a não ser mandar José para a prisão. Como todos nós sabemos, José era inocente de qualquer crime que mostrou-se à altura da situação. Ele impressionou tanto o diretor da prisão que colocou José no comando dos outros prisioneiros. Olha que loucura, onde José passava, ele prosperava. Enquanto estava na prisão ali, né, José interpretou o sonho de dois outros presidiários, o copeiro do faraó e seu padeiro-chefe. O sonho que o copeiro teve de servir ao faraó suco de uva espremido na hora era um sinal que ele seria restaurado à sua posição anterior. Na Bíblia está melhor descrito isso, eu vou ver se eu consigo colocar aqui na tela também. José disse ao padeiro que seu sonho, com pássaros comendo pão de cestos destinados ao faraó, infelizmente apontava para a execução iminente ali, né? Só para vocês entenderem. Ele traduziu o sonho de um dizendo que ele seria restituído para a profissão e traduziu o sonho de outro dizendo que não seria restituído e seria morto, né? Ambas as previsões se tornaram realidade. O padeiro foi executado e os pássaros se alimentaram de seu cadáver enquanto o copeiro foi reintegrado e ele prontamente se esqueceu de tudo sobre José, o que foi particularmente, na minha visão, bem ingrato da parte dele, né? Já que José havia ali, né, pedido especificamente para fazer uma petição ao faraó pela sua libertação, né? Ele disse assim, se lembrar de mim, né, lá na frente, quando você falar do teu sonho, né, que não sei o que, fala que foi eu aqui, né, o moço aqui que revelou lá teu sonho lá, tá? Interpretou para você, tá bom? Só depois do próprio faraó ter tido um pesadelo, 2 anos depois, é que o copeiro, esquecido, né, pensou em mencionar José. O faraó, né, ele sonhou com 7 vacas magras, comendo 7 vacas gordas e 7 espigas murchas de grãos, consumindo 7 espigas gordas. Quando os oficiais do faraó não conseguiram interpretar, nenhum mago, ninguém conseguiu interpretar o sonho, o copeiro, restaurado, né, lembrou-se de José e falou, ele tem um cara lá na cadeia, lá, que prenderam, que ele interpretou meu sonho e tal, e aconteceu. Então José foi buscado e trazido para a presença do faraó para revelar o sonho. Então José revelou ao faraó que o sonho seria um prenúncio de 7 anos de abundância, procedendo uma fome que também duraria 7 anos. Ele sugeriu que Faraó pensasse no futuro e estocasse grãos em preparação para a fome prevista há 7 anos no futuro, né? A interpretação ali do sonho, combinado com um bom conselho que recebeu, causou grande impressão no faraó, que decidiu fazer de José segundo seu comando, né? Segundo o governador do Egito. José passou a supervisionar o estoque de grãos em preparação para a grande fome que estava por vir. Aos 30 anos de idade, José havia ascendido à segunda posição mais poderosa da terra, né? Ele literalmente, o faraó tirou um anel do dedo dele, uma pitufe no anel de José,
e transformou ele em governador do Egito. E é aí que começa a acontecer as coisas. Assim como José havia previsto, 7 anos de abundância se seguiram e ele supervisionou a coleta e armazenamento de todos os grãos. Tão grande era a quantidade de grãos armazenados que era impossível manter um registro preciso. Mas os felizes 7 anos de abundância chegaram ao fim, quando, com certeza, a fome atingiu a terra com força total. Não só houve fome no Egito, mas também o mundo inteiro sofreu. Os egípcios foram orientados pelo faraó a ver José a fim de comprar grãos dos depósitos. Espalhou-se a notícia de que havia grãos no Egito e, com o passar do tempo, um homem idoso, Jacó, papai de José, Zafenate Paneia, enviou seus filhos ali para comprar alguns grãos, alguns para eles poderem se alimentar ali durante um determinado tempo. E foi assim que muitos anos depois, José, agora governador do Egito, ficou cara a cara com seus irmãos traiçoeiros, que tinham feito o quê? Jogado o menino lá dentro do poço, provavelmente pelado, E eles não o reconheceram, mas se prostraram diante dele. José fingiu não os reconhecer. Então, o governador do Egito decidiu testar seus irmãos, Obviamente eles não sabiam que José, naquele momento, era o irmão deles. Ele falou duramente com eles, exigindo saber de onde eles tinham vindo, E acusou de serem espiões. Aterrorizados, eles insistiram que eram apenas irmãos, E que tinha um irmão mais novo esperando que eles voltassem com o alimento, Então José perguntou também se o pai deles ainda estava vivo, José pega e fala para prender os irmãos por 3 dias. Então ordenou que um irmão permanecesse de refém na prisão até que os irmãos restantes voltassem com os irmãos mais novos, Neste ponto, os irmãos se sentiram convencidos de que eles provavelmente estavam sendo punidos ali por seu tratamento cruel, com José, Na cabeça deles, eles imaginavam que eles estavam passando aquilo ali pelo que eles tinham feito há algum tempo atrás, mesmo sem saber que José era aquele dali que estava vivo. Simeão foi amarrado diante de seus olhos, e então eles foram enviados para casa com sacos de grãos, sem que eles soubessem. A prata com qual havia comprado os grãos estava escondidos ali no topo de cada saco ali de grãos que eles voltavam, Eu vou deixar o versículo aqui para vocês entenderem melhor e se vocês quiserem ler lá. Cheio de tristeza, Jacó percebeu que deveria permitir que Benjamim de fato voltasse com os irmãos até o Egito. Quando os irmãos voltaram ao Egito com Benjamim, José, ele não segurou os choros, Na Bíblia você vai ver que ele chorou, ele se emocionou. José ficou emocionado, mas ele escondeu seus sentimentos e convidou seus irmãos, incluindo Simeão, que havia sido libertado, para se juntar com eles em um banquete. Naquela noite, José ordenou que os jumentos de seus irmãos fossem carregados com todo o grão que eles precisavam, juntamente com a prata que tinham trazido com eles, que era o dobro da quantidade que eles para compensar a última viagem, porque tinha vindo com o dinheiro que eles tinham pago. José também ordenou que sua taça de prata fosse escondida nos mantimentos de Benjamim. Assim que os irmãos voltaram para casa, o mordomo de José saiu em busca da taça de prata. Quando a taça foi descoberta nos mantimentos de Benjamim, ele recebeu a ordem de permanecer como escravo de José. Judá implorou a José que permitisse que ele fosse um escravo no lugar de Benjamim. Nesse ponto, José já não conseguia mais se conter e caiu em prantos, dizendo aos irmãos que quem realmente ele era. Ele garantiu a seus irmãos aterrorizados que não os machucaria e, em vez disso, pediu que convocassem seu pai a vir até o Egito. E Jacó ali se reuniu com seu filho muito tempo depois. Antes de morrer, José, um verdadeiro herói bíblico, salvou literalmente sua família e mostrou o tremendo poder do perdão. Chegamos ao final de mais um vídeo, ou melhor, do primeiro vídeo. Em alguns momentos eu disse que ia deixar alguns versículos para fazer referência ao que eu estava dizendo, e eu vou colocar aqui de onde até onde é a história de José dentro da Bíblia, no caso ali em Gênesis, para as pessoas que têm a Bíblia ali, João Ferreira,
para quem vê no Taná, ali no Bereshit, e a gente vai colocar aqui bem especificado para você aonde se encontra, de onde até onde vai a história de José. E lembrando que toda semana vai ter vídeo, eu vou tentar trazer, né, mais de um vídeo aí para vocês aí. Me sigam aqui, obviamente se inscrevam aqui no canal para vocês continuarem acompanhando os vídeos. Se inscrevam também lá no meu canalzinho lá do TikTok, que lá a gente faz live lá para literalmente interagir ali e falar sobre Bíblia. E também se inscrevam lá no meu Instagram. E sempre bom lembrar, o perdão, ele é mais para você do que para outras pessoas. Fiquem na paz do nosso eterno Pai. Fui.